Algumas das maiores estrelas do mundo já desafiaram a Deus de maneiras chocantes. E o mais intrigante é que, em muitos desses casos, as consequências foram tão inesperadas que deixaram o mundo inteiro perplexo. Este é um tema que mistura fama, controvérsia e espiritualidade. E o que você está prestes a ouvir pode mudar sua forma de enxergar algumas dessas celebridades. A Bíblia nos adverte claramente: de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Essa mensagem, que encontramos em Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, nos lembra que nossas ações têm consequências, sejam elas boas ou ruins. Mas o que acontece quando figuras públicas diante de milhões de pessoas decidem desafiar abertamente esse princípio? Entre essas pessoas está a cantora americana Lady Gaga, que em uma de suas turnês mais recentes, achou que seria uma boa ideia profanar o nome de Jesus Cristo diante do mundo inteiro. Mas o que ela não sabia é que consequências terríveis estariam esperando por ela. Antes de continuar, vou te dar um rápido recado. Quer uma chance de ganhar o nosso livro Alcance a Abundância com a Bênção de Deus? Então inscreva-se no canal Contos Divinos e participe do nosso sorteio semanal exclusivo para inscritos. Para concorrer, basta estar inscrito e curtir o vídeo. Inscreva-se agora e boa sorte. É importante entender o que realmente significa zombar de Deus. Não estamos falando apenas de palavras ditas de forma leviana, mas de uma atitude de desrespeito, desobediência e provocação deliberada contra aquilo que Deus representa. Zombar de Deus é tratar com desprezo os princípios divinos, as escrituras sagradas e os valores que Ele nos ensina por meio de Sua palavra. Na Bíblia, zombar de Deus é mencionado como algo muito sério. A passagem de Gálatas nos mostra que zombar de Deus é mais do que uma simples ação ou palavra. É uma postura que desafia sua autoridade e despreza suas leis. Essa zombaria pode vir em forma de piadas blasfemas, rejeição à sua existência, ou até mesmo em ações que distorcem suas verdades para ganho pessoal ou público. Mas por que isso é tão grave? Porque Deus não é apenas uma ideia ou uma figura distante. Ele é o Criador, o sustentador de todas as coisas. E suas leis existem para nos proteger e nos guiar. Quando uma pessoa zomba de Deus, está na prática dizendo que suas palavras não têm valor, que seu poder não merece respeito. É como virar as costas para um pai que só quer o melhor para seus filhos. Além disso, essa zombaria não é algo que impacta apenas quem a comete. Ela pode influenciar outras pessoas, levando-as ao mesmo caminho de desrespeito e descrença. E o mais impressionante é que as Escrituras nos mostram vários exemplos das consequências desse tipo de atitude. O rei Belsazar, no livro de Daniel, ousou profanar os utensílios sagrados do templo para promover um banquete de idolatria, e sua arrogância teve um fim trágico. Ele zombou de Deus publicamente e pagou o preço. Da mesma forma, nos dias de hoje, vemos pessoas que, com suas palavras e ações, repetem esse padrão de desrespeito. Zombar de Deus é um alerta, uma linha que não deve ser cruzada. E à medida que avançamos neste vídeo, você verá como essas histórias de celebridades trazem exemplos claros disso, mostrando que, cedo ou tarde, todos enfrentam as consequências de suas escolhas. Vamos explorar agora os casos reais que nos mostram a seriedade desse tema. Agora que já entendemos o que significa zombar de Deus, vamos explorar casos de celebridades cujas palavras ou ações desafiaram diretamente a autoridade divina. Algumas dessas histórias tiveram consequências tão impressionantes que até os mais céticos se questionaram se elas foram coincidência ou algo além disso. Lady Gaga, uma das maiores estrelas da música pop, sempre foi conhecida por suas performances ousadas e músicas provocativas. Uma de suas canções mais controversas é Judas, uma faixa que chama a atenção não apenas pela melodia, mas pelo teor polêmico de sua letra. Na música, Gaga canta sobre uma mulher que está perdidamente apaixonada por Judas, o traidor de Jesus, e faz diversas referências diretas às Escrituras. Ela menciona, por exemplo, que lavaria os pés de Judas com os cabelos, evocando o trecho de João 12, onde Maria, irmã de Lázaro, realiza esse ato em adoração a Jesus. Também alude às 3 negações de Pedro e à traição de Judas Iscariotes, mas de forma a criar um paralelo entre os personagens bíblicos e a narrativa da música. Gaga chega até a chamar Judas de um rei sem coroa, e declara que, embora Jesus seja sua virtude,
Judas é o demônio ao qual ela se apega. Para muitos, essa canção é uma afronta. Não apenas pela inversão de símbolos sagrados, mas pela maneira como fragmentos do Evangelho que exaltam Jesus são usados em um contexto que parece glorificar o traidor. Em meio às críticas, surgem também relatos de incidentes curiosos envolvendo Lady Gaga durante a execução dessa música. Em um de seus shows, enquanto cantava sua música intitulada Judas, Gaga caiu do palco de maneira inesperada. Inicialmente poderia ser visto como um simples acidente, mas o mesmo aconteceu em outras ocasiões, sempre durante a performance dessa música específica. Algumas pessoas interpretaram esses episódios como coincidências, enquanto outras enxergaram algo mais profundo. Sinais divinos de que algo está errado. Esses eventos levantaram questões espirituais, com muitos sugerindo que Gaga estaria recebendo avisos para reconsiderar suas escolhas e o impacto de sua música. Afinal, como diz a Bíblia, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. A narrativa conclui com um apelo sincero, que todos busquem refletir sobre suas ações, se voltem para Deus e evitem o risco de consequências eternas. É um lembrete poderoso de que nossas escolhas sempre têm um preço. John Lennon, vocalista dos Beatles, que em 1966 fez uma declaração polêmica que reverberou pelo mundo: "Somos mais populares do que Jesus agora." Essa frase, dita no auge da fama da banda, gerou revolta em muitos cristãos e foi considerada uma afronta direta à figura de Cristo. Anos depois, a banda começou a enfrentar dificuldades, e Lennon, que parecia estar no topo do mundo, foi tragicamente assassinado em 1980. Muitos interpretaram seu destino como um exemplo de que ninguém está acima de Deus. Outro caso famoso é o de Marilyn Monroe, uma das maiores estrelas de Hollywood. Durante uma de suas apresentações, um pastor cristão tentou compartilhar a palavra de Deus com ela, dizendo que Jesus tinha um plano especial para sua vida. Sua resposta foi fria e cheia de arrogância: "Eu não preciso de Jesus." Pouco tempo depois, Marilyn foi encontrada morta em circunstâncias trágicas e misteriosas. Sua vida, que parecia glamurosa, terminou de forma abrupta, levando muitos a refletirem sobre o preço de rejeitar a graça divina. E quem não se lembra do exemplo de Freddie Mercury, o lendário vocalista do Queen? Em uma de suas canções mais icônicas, Bohemian Rhapsody, há uma linha que diz: "Beelzebub reservou um demônio para mim." Embora a música seja uma obra-prima, muitos a interpretaram como uma provocação espiritual. Freddie viveu uma vida intensa, cheia de excessos, e morreu jovem, deixando um legado impressionante, mas também levantando questionamentos sobre as escolhas espirituais que fez ao longo de sua vida. Outro exemplo que marcou o mundo da música foi o de Frank Sinatra, conhecido por sua música My Way. A letra da canção simboliza independência e autossuficiência, mas muitos enxergam nela um espírito de desafio a Deus. Sinatra, que viveu uma vida de luxo e fama, enfrentou momentos de saúde debilitada e terminou seus dias em isolamento, uma lembrança de que a glória terrena é passageira. Agora olhemos para o mundo da comédia. O comediante brasileiro Chico Anísio ficou conhecido por fazer piadas sobre Deus e o cristianismo. Apesar de sua genialidade e talento inegáveis, ele também enfrentou problemas de saúde em seus últimos anos de vida, período que o levou a refletir sobre a espiritualidade. Há quem diga que ele se arrependeu de algumas de suas declarações antes de morrer. No universo do cinema, o ator Heath Ledger, que interpretou o Coringa no filme O Cavaleiro das Trevas, fez comentários controversos sobre a religião e chegou a zombar de símbolos cristãos. Embora seja lembrado como um ator brilhante, sua morte precoce, causada por uma overdose acidental, deixou um misto de tristeza e reflexão sobre os perigos de ignorar as questões espirituais. Um caso ainda mais recente é o de Bill Maher, apresentador e comediante conhecido por seu programa satírico, onde frequentemente ridiculariza a religião e os crentes. Maher fez várias declarações desrespeitosas sobre Deus e a Bíblia, e embora continue ativo, ele enfrenta críticas constantes por sua postura polêmica. Muitos acreditam que o tempo dirá quais serão as consequências de suas escolhas. E quem poderia esquecer de Jim Carrey, que durante uma fase de sua carreira, chegou a fazer declarações satíricas sobre Deus em filmes como O Todo-Poderoso. Curiosamente, Carrey passou por uma crise pessoal profunda e, recentemente,
tem se aproximado de temas espirituais em busca de respostas e propósito para sua vida. Ele mesmo admite que encontrou no sofrimento uma forma de buscar a verdade. Por fim, temos Madonna, que ao longo de sua carreira tem usado imagens religiosas em seus shows e videoclipes de maneira provocativa. Apesar de seu sucesso global, Madonna também enfrentou crises e desafios pessoais, incluindo problemas de saúde e críticas severas. Alguns enxergam em sua trajetória um reflexo das consequências de tratar temas espirituais com desdém. Essas histórias, embora intrigantes, não estão aqui para condenar ou julgar essas figuras públicas, mas para servir de reflexão. Afinal, como vimos anteriormente, as palavras e ações têm peso, e a zombaria contra Deus não passa despercebida, seja na Bíblia ou nos tempos modernos. Essas lições nos mostram que a glória terrena é passageira, mas a relação com o Criador é eterna. A grande pergunta que devemos nos fazer é: como estamos usando nossas palavras e nossas ações? Ao longo da história, a Bíblia nos alerta sobre as consequências de zombar de Deus. Em Gálatas, encontramos uma verdade direta: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Esse princípio nos ensina que nossas ações têm consequências inevitáveis, e zombar de Deus é como plantar sementes em solo perigoso. Exemplos disso estão espalhados por toda a Escritura. Pensemos em Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, que em sua arrogância afirmou que seu império era fruto de sua própria força. Deus o humilhou, transformando-o em um homem que viveu como um animal por 7 anos, até que ele reconhecesse a soberania divina. Ou ainda Herodes, que ao receber aplausos como se fosse um deus, foi imediatamente ferido e morreu em agonia, como registrado em Atos 12. Esses casos bíblicos demonstram que a zombaria contra Deus não fica sem resposta, mas isso não significa que Deus age apenas em ira. Muitas vezes, as consequências aparecem como uma oportunidade de reflexão e arrependimento. Deus é justo, mas também é misericordioso. Ele deseja que todos venham ao arrependimento e reconheçam sua soberania, como vemos em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Hoje, as consequências podem não ser tão imediatas ou visíveis como nas histórias bíblicas, mas continuam acontecendo. Quando uma pessoa desafia abertamente os princípios divinos, frequentemente vemos como isso se reflete em sua vida. Pode ser através de crises emocionais, relacionamentos destruídos ou a falta de paz interior. É importante lembrar que nem sempre as consequências são físicas. Às vezes elas são espirituais, levando a um vazio que nada neste mundo pode preencher. Além disso, vivemos em um mundo onde zombar de Deus é muitas vezes visto como algo trivial ou até mesmo descolado. Mas como cristãos, precisamos refletir sobre as palavras de Provérbios 14. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Essa passagem nos lembra que escolhas feitas sem reverência a Deus podem levar à destruição, mesmo que no momento pareçam inofensivas. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta em que José de Arimateia descreve Jesus perfeitamente. Essa é a carta que o mundo precisa conhecer e você ficará impactado com ela. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.